Olá, estudante! Eu sou a Simone, sou professora de arte na área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Nesta aula, vamos falar sobre a arte e cosmovisões cristã e afro-ameríndia. Vamos lá? Bom, começando pela arte românica. Diferente de arte romana, hein, gente? A arte românica talvez seja o primeiro encontro entre arte e religião, propriamente dita, não mais um conjunto de crenças como na antiguidade, mas uma religião já mais estruturada, no caso, a religião cristã. Por arte românica, a gente entende a arte que vai do século XI ao século XIII na Europa, ou seja, a arte da Baixa Idade Média. É o período posterior ao fim, à queda do Império Romano e ao Renascimento. Então, essa arte da Baixa Idade Média. Era um momento de unificar a Europa, era um momento em que o feudalismo estava muito forte, era um momento de unificação da Europa a partir do cristianismo. Então, a religião cristã era usada para fortalecer o catolicismo e a unificação da Europa. Lembrando que, na Baixa Idade Média, o poder da igreja era um poder político muito forte, né? Era o principal poder político da época. Bom, e diferente da arte da antiguidade, aqui, a partir da arte românica, né, da Idade Média, a gente vai ter a fusão das influências, mas com unidade de estilo. Como a gente viu nas aulas anteriores, a arte grega e a arte romana, elas eram influenciadas por diversas culturas, diversos povos que conviviam na Europa. Já a arte românica, ela vai fazer uma fusão dessas influências, mas vai fazer um estilo único. A gente vai ter o abandono do cânone clássico, do cânone greco-romano, em prol de uma arte mais estilizada, com ênfase no decorativismo. E aí, o que eu quero dizer com uma arte mais estilizada? Era uma arte que nos preocupava com o realismo, com a proporção, com a simetria, né, e com o realismo das figuras, mas ela se preocupava em transmitir sentimentos e valores cristãos. Por isso, eles nos preocupavam com proporção, com harmonia ou com representação fiel da realidade, mas era uma arte que pretendia educar as pessoas, né, transmitir valores cristãos. Por isso, por exemplo, como vocês veem nessa imagem da direita no slide, Jesus Cristo é representado de maneira desproporcional, né? Muito maior do que as outras figuras, no sentido de provocar um sentimento cristão, né? No sentido de, enfim, gerar sentimentos e não preocupado aqui em proporção, em realidade, né? Em realismo. Então era uma arte que procurava educar o povo e expandir a fé cristã, lembrando que era um momento em que a grande maioria da população era iletrada. Só quem sabia ler, só quem tinha acesso ao texto bíblico era o clero. Então, as imagens em igrejas, elas procuravam educar, né, transmitir, ensinar a Bíblia através desse povo que era inculto, que era iletrado. Então, a arte era estilizada com ênfase no decorativismo, ela era usada fundamentalmente para decorar, né, ornamentar as igrejas. E a construção de igrejas foi o principal pilar da arquitetura românica. Em se tratando de um momento de expansão do cristianismo pela Europa, como eu acabei de falar, né, a arquitetura ela se desenvolveu principalmente na construção de igrejas. Também na construção de palácios e castelos, mas em menor medida, né, em grande parte, a arquitetura românica se deu a partir da construção de igrejas. E além disso, além da expansão do cristianismo pela Europa, e, né, aliado, na verdade, a essa expansão, a gente tinha também as igrejas de peregrinação, como a famosa Santiago de Compostela, na Espanha. Muitas igrejas foram construídas para abrigar os peregrinos que saíam na missão de catequizar os povos europeus. Então, muitas igrejas eram entrepostos, né, que eram caminhos e abrigavam, acolhiam cristãos. Eram construções muito fortificadas, porque elas eram quase como fortalezas que tentavam impedir ataques, havia muitas guerras na Europa, então elas eram muito fortificadas, no sentido de impedir invasões, enfim, proteger os cristãos. Então essas igrejas elas eram escuras, com paredes muito grossas, normalmente feitas de tijolos. Elas tinham janelas muito pequenas, eram ambientes bem escuros, por isso essa imagem, talvez que a gente tenha da Idade Média, como lugares escuros. Se vocês já viram algum filme sobre a Idade Média, eu vou deixar lá no Saber Mais, é bom conferir. A gente tem essa imagem muito da escuridão da Idade Média, talvez porque essas construções eram com janelas muito pequenas, né? Não havia o conceito arquitetônico de entrar luminosidade no ambiente. Era mais o conceito da proteção, né? As pessoas queriam se sentir protegidas naquela edificação.
Então eram construções muito parecidas com fortalezas. Mas esse tipo de arquitetura deu origem, né, vai ser quase que o germe ali da arquitetura gótica que vai se desenvolver no momento seguinte. Isso porque os arquitetos românicos começaram a experimentar, a desenvolver os primeiros arcos e abóbadas. A abóbada, com certeza todo mundo já viu uma, é essa estrutura, esse teto arredondado, sustentado por alguns pilares. A origem dele é na arquitetura românica, mas ele vai se desenvolver mais plenamente depois no gótico. Bom, além da arquitetura, a escultura românica vai ser uma escultura predominantemente sacra, né? A maioria das esculturas tem caráter religioso, elas serviam, né, para ornamentar as igrejas. São raríssimas exceções de arquitetura pagã, né, não religiosa ou não sacra, que se encontrou nesse período da Baixa Idade Média. A escultura era predominantemente religiosa, né, representava figuras bíblicas e divinas. E elas se utilizavam de vários materiais, podiam ser feitas em bronze, em madeira, em pedra, esculpida, enfim. E elas eram instaladas em fachadas, pórticos, capitéis, galerias, altares, enfim, sempre associada ao culto religioso. E a pintura românica vai também ser uma pintura sacra, no sentido de que ela não tem dessa concepção de uma pintura para ser contemplada num local pagão, como um museu, mas ela era feita para decorar as igrejas e para ensinar ensinamentos bíblicos aos homens que não sabiam ler. Então elas eram feitas em afrescos, em murais, em vitrais, enfim, elas eram sempre narrativas, né? Contavam feitos ou passagens bíblicas, elas eram didáticas, tentavam ensinar ao povo os ensinamentos bíblicos e eram sempre expressivas, né? Não eram preocupadas com o realismo ou com a proporção, elas tentavam expressar algum sentimento cristão. Por isso o uso também de cores sempre muito vivas e essa não preocupação com realismo ou com padrões de proporção. Curioso é que nesse período surgiram as primeiras representações que a gente chama de passagens bíblicas que foram muito conhecidas e que foram depois reinterpretadas por outros pintores em momentos depois. Por exemplo, a gente chama isso de tipologia iconográfica. Então a gente tem nesse período as primeiras representações do Cristo em majestade, né, que ficaram muito famosas, do juízo final, dos 4 evangelistas, do Apocalipse, das histórias de Adão e Eva e de Noé. E a gente pode pegar as interpretações para comparar um pouco do juízo final, da arte românica e do momento posterior, que é do Renascimento. Né, como vocês veem aí, esse juízo final da arte românica é muito estilizado, é esse Deus todo-poderoso, soberano, que está julgando sozinho os atos dos humanos. Para quem não sabe, né, o juízo final, segundo a cosmologia cristã, é o último momento em que Deus iria julgar os seres humanos, falando de maneira bastante simplificada. Então, na arte românica, Deus aparece sozinho, de maneira como um julgador, mesmo como um juiz que está julgando a humanidade. Já, se a gente comparar essa imagem com o juízo final do Michelangelo, lá na Capela Sistina, a gente tem uma imagem muito diferente, né? No Michelangelo a gente vê essa profusão de seres humanos e o Deus que está julgando, ele é quase que um escolhido pelos seres humanos. A gente tem essas figuras humanas. Uma das interpretações possíveis para esse juízo final do Michelangelo é que esse Deus seria um escolhido pelos eleitos a subirem aos céus. A gente tem essas pessoas, essas figuras humanas subindo aos céus. Talvez elas teriam eleito esse Deus para julgar, não se sabe, mas a gente vê já mais essa visão antropocêntrica. Então, posterior à arte românica vai surgir a arte do Renascimento, que é uma arte que vai da mesma forma que a arte românica seguir a mesma temática, é uma arte religiosa, no sentido de que vai continuar contando a Bíblia, contando os feitos de Jesus Cristo e os ensinamentos religiosos. Entretanto, ela vai expressar uma visão, uma cosmovisão antropocêntrica. Então ela vai se utilizar de uma linguagem antropocêntrica centrada no homem, né, no ser humano, para falar de temas religiosos. E aí a gente pode identificar uma aparente contradição, ou enfim, da arte do Renascimento, que é essa utilização de temas religiosos por um lado, mas com formas humanas e com uma visão antropocêntrica por outro. É um grande exemplo disso, dessa contradição, né, aparente contradição, do Renascimento é a Capela Sistina, né? Para alguns, a Capela Sistina, que é o grande ícone, né, o grande santuário da Igreja Católica, né, recheada de pinturas do Michelangelo, né, um dos grandes mestres
da pintura de toda a história, que é, na verdade, uma ode ao ser humano, né? Quem entra na Capela Sistina vê mais do que uma imagem idealizada de Deus, vê uma ode ao corpo humano. Então o Renascimento, ele caminha, ele gravita entre essas duas cosmovisões, por um lado. Já no caso das artes tribais, africanas e ameríndias, é mais apropriado que a gente pense numa fusão entre arte e crença do que arte e religião propriamente dita, porque não se trata para essa sociedade de ter uma religião muito bem estruturada, com dogmas muito precisos. Mas a arte, ela se funde com a vida, né? A arte, ela é uma expressão e uma atitude para com a vida, de maneira mais ampla. Então a sacralidade está em tudo que envolve viver, em toda a construção dos objetos, sejam eles para o ritual religioso ou para as formas de viver de maneira ampla. É o caso, por exemplo, da pintura corporal, né, enfim, da construção das máscaras africanas e outros objetos que eram feitos para serem usados, que faziam parte do cotidiano e do dia a dia desses povos. Então, vida, espiritualidade e arte, nesse sentido, não se distanciam, elas estão fundidas umas nas outras. Bom, vamos ver se vocês estão atentos. Vou deixar uma perguntinha para vocês sobre arte e religião. Vamos lá? Bom, já quando a gente pensa em arte moderna, há uma ruptura entre arte e religião. Gente, um parênteses aqui. Isso tudo eu estou falando em relação às sociedades ocidentais, ok? Quando a gente pensa em arte moderna, há uma ruptura, né, entre arte e a religião. A arte não vai mais falar de temas religiosos, a arte não vai mais falar do cristianismo, enfim. Ou não sempre, há exceções. Mas ainda assim, partindo do princípio de que o artista, na construção dos seus objetos artísticos, seja ele um quadro, uma pintura, uma escultura, ou seja, ou numa performance, ele está expressando a sua subjetividade e a sua compreensão de mundo. Portanto, né, a relação entre arte e crença e cosmovisão, ela continua presente, mas é uma arte que vai se distanciar da religião. Ainda assim, a gente tem um exemplo, né, um dos poucos exemplos, da fusão entre arte e religião na modernidade. O Matisse, que era o pai do fauvismo francês, um dos primeiros modernos, foi responsável pela construção, né, pelo projeto arquitetônico e decoração de uma igreja, de uma pequena igreja na França, chamada Chapelle du Rosaire, que, como vocês podem ver, se difere muito das igrejas renascentistas ou românicas, né? A gente tem aqui um despojamento, uma igreja muito mais, né, uma simplicidade das formas, uma igreja quase que minimalista. Eu estou com perdão do termo, porque aqui nem havia minimalismo ainda. Mas é uma igreja muito mais sóbria, de certa forma, né? Muito mais conceitual, talvez. Para o Matisse, era uma igreja que ele queria que aqueles que viessem a entrar nessa igreja se sentissem purificados e aliviados dos seus fardos. Então não era uma igreja, ele não pensou em algo para glorificar a Deus, alguma coisa imponente, como era a igreja de tempos anteriores, mas ele queria algo simples, algo, enfim, algo mais despojado, mas essa igreja mostra, enfim, que os modernos também tinham a sua religiosidade. E os contemporâneos, apesar de serem conhecidos pela quebra de paradigmas, pela subversão de doutrinas, né, por reivindicarem de maneira ainda mais radical toda a liberdade em arte, a gente não pode esquecer que o homem se utiliza das linguagens artísticas para expressar sua religiosidade, ainda que ela seja subjetiva e individualista, ou seja, ainda que ela não represente uma doutrina específica. Na arte contemporânea, de maneira geral, a gente percebe uma aproximação maior com as religiosidades populares do que com os grandes dogmas ou com as grandes religiões. Bom, estamos encaminhando para o final da nossa aula e eu deixo vocês com uma frase, um pensamento do Gregório Magno, que foi um papa. Ele diz que o que as escrituras são para os educados, as imagens são para os ignorantes, que veem através delas o que devem aceitar. Bons estudos, não deixem de conferir os links do Saiba Mais e até a próxima. Tchau, tchau!